Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. A primeira leitura do Evangelho de hoje trazem para nós uma reflexão sobre o jejum. Como nós sabemos, o jejum faz parte das penitências clássicas da igreja. E a igreja sempre recomenda a prática do jejum, a prática da oração e a prática da esmola. Não existe um tempo para essas práticas. Evidentemente que dentro do ano litúrgico, no tempo da Páscoa e no tempo também do Natal, a igreja, justamente por causa do texto de hoje do Evangelho, porque Jesus está no meio de nós, está conosco, né? O noivo está conosco, é um momento celebrativo, a igreja convida aos cristãos não fazerem o jejum, mas permanece aquela orientação de nós, nesse período, fazermos práticas que nos ajudem também a continuar nesse caminho de conversão. O jejum, ele é fundamental para a nossa vida espiritual. Infelizmente, as pessoas, elas deixam de escutar, aqui estou falando principalmente dos cristãos, não tanto das pessoas que não pertencem à fé católica, mas deixam de escutar a igreja e os seus ensinamentos para escutar, muitas vezes, aquilo que os homens escolhem como estilo de vida. Aqui quero exemplificar para ficar mais claro o que quero dizer. O jejum é uma prática espiritual, mas infelizmente as pessoas às vezes fazem a opção pelo jejum porque escutaram talvez alguma filosofia orientando que essa prática seria importante, não com a finalidade espiritual que a igreja ensina. Da mesma forma, um detalhe que a gente pode também exemplificar: a pobreza é um dom, e é um dom porque para nós Jesus viveu a pobreza. Mas hoje as pessoas falam de uma vivência da pobreza, que é um modo de viver despojado das coisas do mundo, mais como um estilo de vida do que como um princípio cristão. Então a gente precisa adotar para a nossa vida aquele estilo cristão, não um estilo que seja, vamos dizer assim, tem o seu fundamento nas filosofias deste mundo. Estava aqui, quando falando da pobreza, estava me recordando dessa prática hoje muito comum das pessoas viverem uma vida minimalista, uma vida pobre. Mas a gente sabe muito bem que isso é a moda do momento. E as modas, elas passam. Nós cristãos não aderimos a modas. Nós cristãos vivemos o estilo de vida de Cristo. E o jejum, ele, como nós sabemos, ele faz parte de um progresso na vida interior. O jejum nos ajuda a governar a nossa vida, nos disciplina. A gente às vezes quer vencer certos pecados, certos vícios, porém a gente não entende que não será possível vencer pecados, vícios, fragilidades que nós trazemos, se a gente não começa a entender que precisamos praticar o jejum para fortalecer o nosso espírito e assim governar a nossa vontade. O jejum nos ajuda a governar a nossa vontade. Quando você faz jejum, você sente a necessidade do alimento. Nesse período mesmo que nós vivemos da quaresma, talvez você vai escolher práticas que vão te ajudar a crescer, deixar de se alimentar de alguma coisa que você gosta. Hoje se fala muito de outros tipos de prática que nos ajudam a nos fortalecer, a ter essa posse de si para podermos viver uma vida que agrada a Deus. Portanto, primeira coisa, o jejum é fundamental, né? Nesse tempo que é um tempo que a igreja nos faz refletir sobre isso. Lembrando que durante todo o ano litúrgico precisamos ter essa prática, porque precisamos governar a nossa vida sempre. Precisamos nos converter sempre. A conversão não é um ato ou um tempo que nós vamos viver ali, né, da quaresma. A conversão é um processo, é um progresso na vida espiritual. E progresso na vida espiritual acontece à medida que nós utilizamos das armas espirituais que nós aprendemos com a igreja. Jejum, esmola, oração. Então precisamos compreender isso. Mas o que não agrada a Deus no jejum? Jesus no Evangelho, por diversas vezes, vai falar de um tipo de jejum que não agrada. Na primeira leitura de hoje, inclusive, vai falar sobre isso. Deus falando ao povo, porque aquele povo que praticava o jejum era o mesmo que oprimia. O jejum transforma o coração. O jejum nos transforma nas nossas relações. A prática do jejum é uma prática que muda o nosso interior. Então, você não estará vivendo um jejum que agrada a Deus se a sua vida não é transformada.
se simplesmente você faz um jejum exterior, ou um jejum para que os outros vejam, né? E era essa a prática que Jesus sempre queria tirar da vida dos seus discípulos. Jesus recordava: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com aqueles que querem mostrar virtude, quando na verdade a sua vida não é virtuosa. Cuidado com aqueles que muitas vezes expressam algo externo, uma vida virtuosa externamente, mas dentro deles é um verdadeiro sepulcro caiado. Então, é preciso que a gente pare para refletir sobre as práticas do nosso jejum. É preciso que a gente pare para refletir sobre as nossas práticas de modo geral. E de modo concreto, nesse tempo da quaresma, que a gente reflita sobre aqueles aspectos da nossa vida que precisam de conversão. É preciso colocar mesmo, né, no papel, se necessário for, para a gente a cada dia olhar concretamente esses aspectos e começar um caminho verdadeiro de mudança de vida. Que Deus nos dê essa graça, que o Senhor nos dê realmente um coração que seja puro e que os nossos sacrifícios agradem a Deus, como nós escutamos no Salmo de hoje, que diz: pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Então, que o nosso sacrifício, que os nossos jejuns, que as ofertas que nós fazemos a Deus sejam realmente um reflexo de um sacrifício que procede do nosso interior. Ou seja, que a nossa alma seja penitente, que o nosso coração esteja realmente em um caminho de progresso, de virtude, de santidade, que o Espírito haja no nosso coração, como é desejo do coração de Deus para esse tempo tão frutuoso, que é o tempo de preparação para a Páscoa de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.